Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre dois jogadores que já tiveram passagens pelo Cruzeiro e alguns de vocês me perguntaram se seria boas opções para a Raposa na próxima temporada, que é no caso do Manuel e do William, dois jogadores que assim, no caso não consideraria que é impossível de imaginar, porque um deles está em final de contrato realmente pelo Fluminense e o outro não tem jogado com frequência, que eu quero dar um pouco mais de detalhes aqui nesse vídeo. Além disso, eu quero comentar aqui com vocês sobre o Cruzeiro que não vai ficar com o Chay, deve devolver o jogador aí nas próximas semanas, enfim, passagem bem ruim do jogador com a camisa do Cruzeiro. E além disso, para terminar aqui com vocês, quero comentar também sobre o Matheus Bidu e o Pedro Martins, que falou sobre esse tópico, comentou também sobre um time competitivo que o Cruzeiro vai ter para a próxima temporada e o Cruzeiro já estudando alternativas no mercado para essa posição de lateral esquerdo para a Série A. Só antes de começarmos o vídeo aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca de 40 mil inscritos até no final do ano, então falta aí um pouco mais do que 3.700 inscritos, conto com a ajuda de cada um de vocês. Só antes de dar uma sequência aqui em nosso conteúdo, tem um recado da SportPix.clube, casa de apostas esportivas que está com boas cotações para dois duelos que eu quero deixar em destaque aqui pelo Brasileirão hoje. No caso tem Botafogo e Cuiabá às 7 horas da noite, uma vitória do Botafogo dentro de casa, pagando 1,81 a cada real apostado, um empate aí 3,14 e uma vitória do Cuiabá fora 4,28. Tem também às 9h30 São Paulo e Atlético Mineiro, dois times brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, vitória do São Paulo pagando 2,28, um empate 2,95 e uma vitória do rival fora 3,4 e diversas outras partidas pela Champions League hoje. Tem, por exemplo, aí o Porto jogando dentro de casa, no caso tem também Liverpool e Napoli às 5 horas da tarde, às 12h45 Bayer Leverkusen e Clube Brugge da Bélgica. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da SportPix para você começar a fazer. Bom, quero começar o vídeo falando então sobre o meio campista Chay, que vai ter a sua volta realmente confirmada ao Botafogo. O Globoesporte.com trouxe na manhã dessa terça-feira, que o Cruzeiro realmente não vai exercer o direito de compra do jogador, já comunicando assim ao Botafogo e seu staff. Notícia que já era de se imaginar, porque eu já vinha falando aqui para vocês também há pelo menos 2 meses, que o Chay perdeu um espaço gigante no Cruzeiro de lá para cá. Desde o final do mês de setembro, realmente já era um jogador que o Cruzeiro não iria fazer um investimento que é considerado alto, tá? Para você ter uma ideia. Se o Cruzeiro quisesse ficar com o Chay em definitivo, teria que pagar 2,5 milhões de reais, algo próximo de 500 mil dólares, por 50% dos seus direitos econômicos. E olha que o meia já tem 32 anos de idade, então meio que acabaria ficando muito puxado para o Cruzeiro comprá-lo, só se realmente tivesse vivido uma fase muito boa aqui pelo Cruzeiro, o que claramente não aconteceu. O Chay que tem aí 32 anos, nessa temporada 6 partidas, apenas 1 assistência, e o que chama atenção é o tanto de tempo que ele ficou sem jogar, Nos últimos jogos ele alegou que estava com problema, no caso, se não me engano, foi no joelho, alguma coisa assim. Acabou que ele ficou fora, mas realmente foi uma passagem bem ruim aqui pelo clube. Única assistência naquele gol do Oliveira, no empate 1-1 contra a Chapecoense, no Mané Garrincha. Então, um jogador que não conseguiu ter uma sequência aqui pelo maior de Minas. E para você ter uma ideia, o último jogo que ele jogou foi na vitória contra o Operário no Mineirão. Foi lá no dia 9/8. Então, muito tempo aí que o jogador não atuou pelo Cruzeiro. E o último jogo que ele jogou como titular foi no dia 21 de agosto contra o Grêmio fora de casa. No caso, um empate em 2-2 lá na Arena do Grêmio. Chapecoense e Grêmio. Os últimos, ele jogou 4 partidas como titular. Eu acho que até o Pesolano cansou de ver ele jogando e realmente estava muito mal cruzando naqueles jogos, que foi exatamente isso aqui, vitória 2-0 contra a Tombense, vitória de 2-1 contra o Londrina fora, empate com a Chapecoense em casa e empate com o Grêmio na Arena do Grêmio, Foi esses 4 jogos consecutivos que o Chay foi titular, além de ter feito a sua estreia, no caso, no duelo aí contra o Brusque, um empate em 0-0 fora de casa, e entrou no segundo tempo também muito ruim. Então foram 4, 5 jogos ali com um nível muito abaixo do meio campista. E olha que ele já tinha ido bem na Série B ano passado pelo Botafogo, onde só na Série B ele havia feito 31 partidas, 8 gols e 8 assistências, ou seja, 16 participações em 31 jogos. A cada 2 partidas ou ele marcava um gol ou ele dava uma assistência. Estava vivendo uma fase muito boa, mas pelo Cruzeiro realmente não vai deixar saudades, e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Você acha que o Cruzeiro errou nessa contratação? Com várias opções no mercado, você acha que escolher o Chay, que não foi uma opção barata, tá? Você acha que a diretoria errou bastante nessa, ou você acha que valeu a aposta?
Deixa aqui embaixo a sua opinião. Lembrando que os vencimentos dele, o Cruzeiro bancou 100% do salário de agosto para cá, que era algo próximo dos 150 mil por mês. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Pedro Martins, que comentou sobre o Matheus Bidu, né, e explicou o objetivo do Cruzeiro para 2023. Ele disse que quer aumentar assim, o nível competitivo do elenco e ele evitou, né, cravar assim, sobre alguns jogadores se ficam ou saem, como por exemplo no caso do Matheus Bidu, o jogador que ficou fora de 2 jogos consecutivos e retornou contra o Novo Horizontino, mas tem os seus direitos fixados, de acordo com o Globo Esporte, próximo dos 6 milhões de reais, que não seria um valor barato, né? Então o Pedro Martins, quando foi perguntado por essa reportagem do Globo Esporte, ele respondeu o seguinte, abre aspas, se eu for falar individualmente, vamos ficar até amanhã. Depois falamos de maneira ampla, de planejamento. Nem é justo e correto com os atletas que estão nessa mesma situação. Então ele falando que não iria comentar sobre cada um dos casos em específico. Eu acho que o Cruzeiro até depois do dia 6 ali, quando terminar o Brasileirão, né, aí sim que deve ter algumas conversas nesse sentido, porque a opção do Cruzeiro comprar esses jogadores ainda tem um prazo bem grande, né? A maioria fixado até o final do mês de novembro. Então o Cruzeiro aí tem ainda mais um mês, né? Até o final desse mês para decidir se fica ou não com o jogador. Só lembrando que o Matheus Bidu, jogador de 23 anos de idade, na atual temporada soma até aqui 38 partidas, 3 gols e 3 assistências. Acabou não tendo um número maior de jogos, porque depois que o Cruzeiro conseguiu acesso, ele basicamente deixou de jogar, né, com uma certa frequência. Não sabemos se é por causa de alguma coisa no contrato ou nesse sentido. Jogador que começou o ano como reserva do Rafael Santos, mas assumiu a titularidade, principalmente eu diria que no início do primeiro turno ali da Série B, assumiu a titularidade e não saiu mais. Lembrando que tem alguns outros times interessados na sua contratação, por exemplo, o Corinthians, o Santos, o São Paulo. Observa assim, né, junto ao Guarani, para ver se tem a possibilidade de deixar o clube para jogar em algum outro time do futebol paulista, que eu acho que deve acontecer. Até mesmo o Nicola afirmou que se o Cruzeiro não comprá-lo por 6 milhões, o Guarani vai tentar vendê-lo por 10, 8 milhões de reais próximo a isso. Lembrando que o Cruzeiro também já iniciou no mercado tratativas com outros jogadores para ver, né, os jogadores para essa posição, como por exemplo o Paulinho, que joga lá no Midland da Dinamarca, foi um dos nomes cotados a assumir esse cargo, e também de lateral esquerdo, e também no caso o Juninho Capixaba, que atualmente está no Fortaleza, foi um dos nomes especulados. Até quero saber a sua opinião, quem que você prefere dessa lista, né? Se fosse para escolher a permanência do Matheus Bidu, o Juninho Capixaba ou o Paulinho, que joga lá no futebol da Dinamarca, quero saber a sua opinião aqui embaixo. E no caso o Pedro Martins ainda disse que espera um Cruzeiro bem competitivo para o próximo ano. Ele falou o seguinte, abre aspas, nosso objetivo dentro da capacidade orçamentária é aumentar ainda mais o nível competitivo e fazer com que o Cruzeiro seja competitivo ano que vem, sabendo que o clube está nesse processo de reconstrução. Não queremos construir uma expectativa desmedida, queremos construir o futuro do clube e nós precisamos ser o mais eficientes possíveis para que possamos corresponder dentro de campo à nossa expectativa. Então, quero saber a sua opinião, o que você acha desse tópico, o que você espera do Cruzeiro para o ano que vem e esse impasse, né, que ainda está na lateral esquerda para a próxima temporada. Para terminar aqui então, quero falar com vocês sobre 2 jogadores, onde no caso o Gabriel Teixeira, que me perguntou aqui, um inscrito no canal, sobre o Manuel e o William Bigode, 2 jogadores do Fluminense, se poderiam retornar ao Cruzeiro no ano que vem. E é até interessante que eu tinha anotado aqui nos tópicos de vídeo, que eu queria comentar sobre especificamente o Manuel aqui para vocês nesse vídeo, tá? Lembrando que os 2 jogadores, se for analisar, eu diria que, por exemplo, tem, no caso, o Manuel seria mais complicado de sair porque está sendo titular, e o William Bigode mais fácil de sair, porém tem um contrato mais longo e não está jogando com frequência, mas é muito mais velho, tem 35 anos de idade. Quero começar falando por tópicos. O primeiro é o Manuel, que está em uma reta final de contrato, se é que podemos dizer assim, porque o vínculo dele com o Fluminense vai até o dia 12/4 de 2023. Então, se eu não tiver doido, eu acho que ele já pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser no início desse mês de novembro, né? Então, acho que seria isso, faltando aí no caso 6 meses para o término desse vínculo. Então ele já poderia assinar um pré-contrato. Só vale lembrar que ele tem 32 anos de idade. Eu não acho uma idade tão avançada assim não, tá? Não acho não, ainda mais para um zagueiro que vive uma fase muito boa fisicamente. A grande questão do Manuel é que ele tem sido titular absoluto nessa reta final do ano. Tem até aqui 48 partidas, 7 gols e 2 assistências. Uma fase artilheira inacreditável, né? Ele tem 7 gols no ano, 7 gols. Para você ter uma noção, aquele ano de 2020, que ele foi muito bem pelo Cruzeiro, 2020 e o início de 2021. Ele havia disputado 31 partidas e 6 gols e 2 assistências. Então é quase um número parecido com aquele jogando na Série A agora de 2022. Ano passado ele foi para o Fluminense, teve uma reta final muito ruim, até pensei que ele não continuaria para o clube
em 2022, porque na reta final do ano, né, ele jogou a reta final do estadual e o Brasileirão inteiro, Copa do Brasil, fez apenas 21 partidas e 2 gols. Porém, caiu muito bem nesse estilo de jogo do Fernando Diniz e eu vejo que se o Fluminense quiser contar com ele para o próximo ano, teria muito mais capacidade de convencê-lo por conta da questão financeira, um salário muito mais alto do que o Cruzeiro poderia pagar e também por conta dessa questão assim dele já estar adaptado, né, com o clube e com o estilo de jogo no caso do Fernando Diniz. Eu vejo que o Cruzeiro perdendo o Zé Ivaldo, acho que poderia sim ser uma boa alternativa. O Eduardo Brock ainda não tem uma permanência assegurada no clube. E só para você ter uma noção, deixa eu até conferir aqui certinho, dos últimos 11 jogos do Manuel, ele só não foi titular contra o América Mineiro dentro de casa, jogou 45 minutos apenas, que no caso ele acabou entrando no segundo tempo. Então para você ter uma ideia, né, tem sido titular absoluto dessa equipe do Fluminense no ano, né, nessa reta final e também sendo importante em gols aí contra o Palmeiras, contra também, no caso, o Corinthians, é um cara que tem vivido uma fase muito boa. Gosto muito dele, nessa questão do contrato em reta final, quem sabe não poderia ajudar, até porque eu acho que o Fluminense está dando bobeira, tá? Um jogador titular, na minha opinião, já poderia ter tentado renovar, no mínimo, até o final de 2023. E outro aqui nesse vídeo, que é no caso do William Bigode, esse que eu vejo que é um pouco mais fácil de contratá-lo, porém, tem uns porém, né, melhor dizendo. Por que é fácil de contratá-lo? Porque ele não tem jogado com frequência e eu acho que o Fluminense não faria muita questão de abrir mão do seu contrato. Se você for olhar os números, você pensar, não, mas ele está sendo titular absoluto. Realmente, ele tem números muito altos. 52 partidas, 6 gols e 5 assistências. Porém, eu gosto de olhar realmente nos últimos jogos. Eu olhei aqui também nos últimos 11 jogos, ele só foi titular em uma partida, se não me engano, contra o América Mineiro também no Maracanã. Nas outras sempre ele entrando no segundo tempo, jogando 15, 12, 11 minutos. E nos últimos 5 jogos jogou apenas um contra o Avaí, fora de casa, jogou apenas 9 minutos. E nos outros ficou só no banco de reservas e nem entrou. Então, por essa questão, eu acho que o Fluminense não faria muita questão. O problema dele é que ele tem contrato ainda até o final de 2023, né? Então, tem um vínculo bem longo ainda e eu não sei exato qual que seria o vencimento dele, mas eu tenho certeza que é acima dos 500 mil por mês, né? Então, eu não sei se o Cruzeiro faria um investimento nesse sentido. Tudo bem que é um cara que, igual eu falei, né, uma coisa que complica, além da questão salarial, é dessa questão aí da idade, né? Já tá com 35 anos de idade, porém eu não acho que, nossa, a idade seria um grande problema, porque nos últimos anos ele sempre teve uma média absurda de jogos, de 50, 60. Por exemplo, em 2020, pelo Palmeiras, jogou 65 partidas e 17 gols. Nesse ano, 52 jogos. Tem muitos jogadores aí de 28, 29 anos que não conseguem ter um físico desse para jogar esse tanto de partidas por ano, né? O William Bigode muito bem também fisicamente. Deixou o Cruzeiro lá na temporada de 2016. O último ano dele com 47 partidas, 7 gols. Foi trocado aí com o Palmeiras, aquela troca do Robinho e tudo mais. Enfim, ficou aí pelo Cruzeiro mais do que 3 anos basicamente, disputou aí 135 partidas com 38 gols marcados e outras 9 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do William Bigode? Você aceitaria essa volta do jogador pro ano que vem? Se você concorda, né, que não seria, no caso, uma situação tão fácil assim de contratá-lo. Igual eu falei, o Manuel tem um contrato aí que está se encerrando, mas tem sido titular. O William Bigode, por outro lado, não tem sido titular, porém tem um contrato longo, um alto salário e a cidade é avançada, que eu acho que poderia dar uma complicada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui na tela final outros 2 vídeos de sugestões, né, para vocês, que eu já trouxe aqui no canal. Esse aqui falando sobre algumas opções no mercado que o Cruzeiro tem especulado. E esse outro aqui que eu postei ontem de tarde, né, falando também sobre o Zé Ivaldo, o Jajá. Será que o Cruzeiro vai ficar com jogadores para 2023? Vai lá conferir. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.club para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!